Olá, pessoal, e bem-vindos ao podcast Escolha, Mudança e Ação. Hoje eu tenho Mônica Guilherme no podcast falando sobre o plano dela de 60 anos. Você tem um plano para o futuro? Ela tem um plano de 60 anos para criar parques, e não somente parques como o que você definia que eles seriam, há muito mais nisso. Mônica e eu desfrutamos falar dos nossos planos, a Terra, fazer parte do ecossistema e as lindas, maravilhosas lagartas que ela tem nas orquídeas dela no momento é fenomenal. Eu posso falar com Mônica o tempo todo sobre plantas. É apenas divertido. E também eu quero dizer Feliz Dia da Terra. Ne- Dia 22 de abril é Dia da Terra. Eu tenho uma classe Relacionamento Feito de Frente com a Terra. Você pode descobrir mais sobre isso, por favor. Participe conosco. Eu tenho vários outros podcasts que têm a ver com a Terra. Para mim, todos os dias é sobre você e a Terra. Você é parte do ecossistema, sabe? Desfruta de viver. Isso vai ser uma contribuição imensa para a Terra. E desfruta deste podcast. Obrigada por se juntar a mim. Obrigado por sim. Obrigado por se sintonizar ou assistir o podcast Escolha, Mudança e Ação. Meu nome é Simone Milassas e eu sou sua anfitriã. A sua escolha cria o seu futuro. Cada escolha que você faz e ação que toma, você cria uma mudança para você e para o mundo. Por favor, curta este podcast. Não o leve a sério demais, não me leve a sério demais. Não confie em mim, confie em você. Você é quem sabe o que funciona para você. E se divirta à beça curtindo as suas escolhas. Senhorita Mônica Guilherme, uhul, a multidão vai à loucura. Bem-vinda à Escolha, Mudança e Ação, podcast. Oh, meu Deus, uau, na verdade você me deu uma conscientização tão grande de escolha, mudança e ação. Logo antes de irmos ao vivo, estávamos falando de algo que Mônica está fazendo no grupo de Facebook Earth Wizards e nós vamos colocar nas notas do programa. Você pode entrar, é gratuito, você só tem que entrar com todos esses magos e informações maravilhosas, tudo a ver com a Terra. E Mônica está fazendo a jornada da lagarta no Earth Wizard. E é interessante porque estamos falando disso e eu falei, escolha mudança e ação. Falando de uma lagarta levar isso para, sabe? Isso é uma lagarta. E você quer falar disso? O que você notou com as escolhas, a mudança e a ação? Sim, bem, eu tenho essa agenda secreta imensa que eu tenho que contar, tento contar para as pessoas o tempo todo, diz Mônica, que é criar parques em todo lugar, realmente mudar a ideia do que é um parque e como você cria isso, sabe, sem se parar, porque você não tem bilhões de dólares para comprar todo esse terreno e a minha possibilidade favorita em criar um parque é que você pode pegar uma única planta que é uma hospedeira para outros animais e isso cria esse habitat que tem a energia de contribuir com o mundo dessa maneira que vai além da compreensão, por assim dizer. Então, eu adoro ter diferentes plantas e eu notei uma pequena uma lagarta de borboleta lagarta nessa planta que eu comprei. Imediatamente falei, ai, eu tenho que comprar mais 1 bilhão dessas mais. Então fui imediatamente e comprei todas essas outras plantas. E quando eu trouxe para o meu quintal, o dia que eu as trouxe, tinha essa borboleta monarca que veio no meu quintal e eu tô aqui o tempo todo. Eu nunca tinha visto nenhuma monarca. E no momento que isso foi plantado ali, a borboleta sabia e ela veio e ela começou a botar todos esses ovos. E aí, falando de ação, né? E aí, de repente, sabe, eu sabia que ia ter todos esses bebês, eu continuei tendo mais plantas e eles estão simplesmente me encantando, e, sabe?
no grupo de Facebook Earth Wizard e outras pessoas também. É tão legal esse senso de, bem, primeiro o ciclo de vida deles, que é apenas inspirador e maravilhoso. Sabe o que é que eles criam no mundo, até mesmo aquele senso de alegria, para poder fazer parte disso e o que isso cria, sabe, para o ecossistema. Tudo isso é tão, uma jornada tão interessante de poder fazer parte. E uma borboleta, uma lagarta aparecendo criou tanta mudança no meu mundo, e aí, isso, sabe? E essa ação tem um impacto maior. Adorei isso, Simone. Bem, teve impacto em mim também. Tem tido, sabe? A minha vida muda o tempo todo, é claro, e às vezes tem essa energia de mudança de montanha russa, sabe? E você mandou esse vídeo, e eu tenho certeza que tá no Magos da Terra, no grupo de Facebook. Você vai ter que ir lá para ver. E a lagarta, eu acho que você colocou numa velocidade rápida e ela estava chacoalhando e se tornando mais, sabe? Se tornando a borboleta. Naquele momento, eu fiquei dizendo. Eu tenho um cara aqui, eu falei, eu tenho esse senso que há uma imensa transformação que está acontecendo, e quando você mandou isso para mim, eu falei, era como se a lagarta estivesse falando, tudo bem, só chacoalha isso. E você vê esse momento que a borboleta não faz, a lagarta não faz, tipo, ah, e tira a armadura. Aqui sou uma linda borboleta. Tem esses momentos que é tipo, realmente tem, estraçalhando as suas cascas para ser quem é. E eu não te falei isso. E quando eu assisti, eu tava tipo, Deus tinha esse senso como se eu fosse, eu estivesse ouvindo a lagarta dizer, você consegue, continua. Tudo que você deixou que tem que manter no lugar, se você não tivesse sido, deixasse tudo ir. Então, na verdade, isso me ajudou a assistir esse vídeo. E eu adorei, porque a lagarta vem até você e tem esse saber o quanto isso vai para o mundo. É lindo, e eu adoro que você mencionou seu plano de 60 anos, que é o que eu estou chamando, porque você deixou uma mensagem, as pessoas dizem, sabe, elas mostram fotos diferentes e coisas assim, e eu e Mônica nos mandamos fotos de vez em quando das nossas plantas. Pois eu sei que a Mônica vai desfrutar dela se eu falar, ei, eu tenho esse carinha novo. E mostrar para ela o que está acontecendo. E eu mostrei meu quintal, e uma das coisas que eu tenho. Meus jardineiros estão. Eles virão para o meu podcast também no futuro, em abril, então dê uma olhada, porque eles são absolutamente fenomenais. E uma das coisas que estão fazendo é construir essa floresta de comida, e eu tenho essa nova cerca, e eles estavam me dizendo, e se tivesse, sabe, podemos jasmim, maracujá, figo, todas essas. A ideia é alguém passar pela minha casa, indo pra praia, ou levando o cachorro para caminhar e falar, ah! E aí eles pegam maracujá, um figo, etc. E é toda essa. é- isso é para todos nós, e é algo que eu me tornei tão mais consciente recentemente. E nos últimos 10 anos eu realmente prestei atenção nisso. O meu corpo e eu somos todo esse ecossistema em si mesmo, e eu sou parte do ecossistema, com o planeta, com a Terra, e para mim entrar em qualquer tipo de água se torna parte disso. Quando você entra numa floresta, no campo, só de estar ali no meu quintal, prestando atenção em tudo isso, então eu mandei esse vídeo para Mônica. Como vai ser isso, sabe? E ela me mandou essa mensagem e o entusiasmo era legal pra caramba. Eu adoro o que você disse. E você mencionou, eu queria voltar para como isso veio acontecer. Você disse que tinha um plano de 60 anos. Eu adoro, porque muitas pessoas não estão dispostas a ter um plano de. Ah, um plano de 60 anos significa que eu vou estar velha e não vou compartilhar. Então, em que idade você meio que olhou para isso como seu plano de 60 anos? Faça um passo a passo com a gente sobre isso. Bem, provavelmente eu tinha 20 e poucos anos e eu era uma dançarina contemporânea, trabalhando duro, exausta, preocupada com
me machucar, sem ter certeza de como o futuro ia ser. E eu, ao mesmo tempo, tendo o senso de que eu sabia que havia mais que eu podia trazer para o mundo. Dançar para mim era realmente alegre para mim, mas eu não tinha o senso de que eu tenho impacto. E até ali eu estava preocupada, sabe? E eu, será que eu vou poder me alimentar? Sabe, quanto tempo eu vou, por quanto tempo eu vou poder dançar? E eu teve um momento que eu tava tipo, ok, quando eu morrer, o que eu gostaria de deixar para trás? E eu estava morando em Seattle na época, e tem alguns parques ali que são apenas magníficos. O mesmo design do Central Park de Nova York, sabe? Construiu alguns dos parques em Seattle. Há mais de 100 anos atrás, e eu ia para esses parques e tinha esse senso de toda a diversidade, todas as pessoas ali, o que se criou na vizinhança, o que se criou na cidade, ter esse espaço selvagem, natural, no qual as pessoas eram convidadas a estar presente e também diferentes animais poderiam estar ali, e as plantas, e eu estava apenas, sabe, uau, vi deixar algo assim para trás. Isso é um impacto no mundo que é imensurável. E eu estava tão inspirada. E eu falei, eu gostaria de criar um parque, sabe? Mesmo que fosse 1 metro quadrado de algo, sabe? Se não houvessem regras e eu pudesse fazer isso, uau, eu adoraria. E aí, como eu disse, sabe? Eu era uma dançarina super pobre. E eu nem saberia por onde começar, mas eu pensei, sabe, eu vou me dar 6 anos, 60 anos. E foi muito legal, porque quando eu coloquei 60 anos, a pressão saiu e parecia uma aventura divertida para uma vida inteira, sabe? E ter esse senso, se eu precisar sair do caminho por 5 anos, tudo bem, eu tenho tempo. E realmente tem sido maravilhoso saber como isso tem meio que sido uma linha para o que eu tenho explorado e eu tive a chance de ir para Broad School por algo que parecia diferente, mas tudo tem acrescentado em direção. Eu acho que a alegria que eu tenho de poder explorar o que é isso, o que é que isso significa. Sabe, porque aos 20 e poucos anos isso significava uma coisa para mim. E agora, 20 anos depois, isso significa algo realmente diferente. E eu posso meio que deixar isso ir e convidar pessoas a ter conversa sobre isso, sabe? E olhar para o que realmente é possível com essa ideia de parque, além do que qualquer um de nós pode pensar. E sabe, tem uma outra coisa que eu meio que tenho pensado a respeito recentemente. Sabe, chegar a cultivar esse planeta, estar presente com o planeta e acrescentar algo plantando ou até mesmo admirando algo, isso acrescenta ao mundo de uma maneira que, tipo, tem tantas maneiras que as pessoas têm esse senso de posse, ou o que elas pensam ser posse, que é muito pequeno, de certa maneira. Tem uma pequena linha do tempo, sabe? Se você fosse pensar, ok, o que que eu posso contribuir aqui que vai continuar a crescer por 100 anos, por 200 anos, sabe? E isso vai além da posse, por assim dizer, até mesmo da sua vida. Então, quando você deixa ir esse essa perspectiva pequena centrada em si mesmo sobre como ser no mundo, isso começa a abrir para onde você pode estar consciente do que é que você faz parte. E daí ter um senso de tipo, uau, eu sou impactada pelo que eu escolho no mundo, o mundo é impactado pelo que eu escolho, e eu posso, tipo, desfrutar disso, sabe? Isso tem um senso
tão diferente de liderança para mim, de até mesmo ir além dessa vida, mas realmente me permitir meticulosamente desfrutar dessa vida e ter um senso de eu ir além. Eu adoro que você disse desfrutar meticulosamente dessa vida. E eu tô olhando para isso por muito tempo, sabe? Viva, você tá vivendo, você tá ou você só tá passando e fazendo a coisa certa? Você está verdadeiramente vivendo? E na verdade, na mensagem que você me disse, que eu não sei se foi sobre onde você cresceu, eu acho que eu sabia muito sobre vegetais e frutas quando eu estava crescendo. Eu digo isso, e eu cresci com a minha mãe que diria, sabe, ela dizia que vegetais você quer e o que isso significava, e vá buscar uma lata de cenoura, cenoura, ervilha. Então eu cresci com coisas enlatadas. Eu não sabia que tinha muitas escolhas que a gente podia ter. O que a gente tinha de fresco era couve de Bruxelas e minha mãe cozinhava tanto e eu achava que era uma coisa nojenta por tanto tempo até que eu experimentei. E você pode cozinhá-las de uma forma diferente e pode ser incrivelmente saboroso. E foi com isso que eu cresci. E eu podia justificar que minha mãe escolheu isso porque ela viveu na Segunda Guerra Mundial e etc. Eles cresceram comendo vegetais enlatados e o que for. Mas eu sei que eu comecei a me educar quando eu falei, Deus, você come um tomate e tá na estação, você corta, põe um pouquinho de sal. Oh, meu Deus, como pode melhorar ainda mais? E aí eu comecei a, eu acho que encontrar eu mesma a comida, mas estava muito disponível, é isso que eu quero dizer. Uma das coisas que você mencionou é que muitas pessoas não sabem como as coisas crescem. E eu me lembro de ver esse programa do Jamie Oliver. Ele foi para os Estados Unidos, foi para algumas escolas nos Estados Unidos, conversando com ele, sabe, sobre batatas, na verdade, entre outras coisas. E as crianças ficavam tipo, isso é batatinha. Mas elas não faziam ideia que batatinha vinha da batata e como as batatas cresciam. Sabe, que se eles vinham da terra, vinha de uma árvore. E eu quero tocar num assunto aqui porque você disse, é como se cada ação que você tomasse e cada ação que você fosse pudesse criar uma mudança no mundo certo e não só para hoje, para o futuro. E aí você disse algo sobre como as pessoas estão sendo um pouco, eu acho que tacanho com isso. Eu queria que você falasse mais sobre isso e também como convidamos as pessoas a. Eu quero dizer uma coisa simples que você escolhe pode mudar o futuro. Sabe, poderia ser qualquer escolha. O fato de você ter pegado aquela lagarta sem matá-la, você pegou aquela lagarta e você convidou mais com ela. Eu só queria, porque eu posso ver as pessoas dizendo, ah, eu não posso fazer muito, eu tenho isso, eu já tenho aquilo, eu só tenho uma varanda. Então você é uma daquelas pessoas. Não, você não está errado por só começar com alguma coisa que você poderia ser com a terra. Faz sentido? Totalmente, Mônica diz. Ok, eu tenho uma história que surge. Vamos ver se está no tópico. Eu acredito que sim. Eu vou dizer que sim, está. Veja, veremos. Bem, então, uma escolha que você pode fazer que vem à mente para mim é conversar com as pessoas, sabe? Ultimamente é muito fácil não conversar e eu, de novo, anos atrás, morando em Seattle, eu estava caminhando pela rua e eu passei num lugar e tinha essa pequena tomatinho crescendo e, e foi maravilhoso. E estava do lado de uma loja de sanduíche, tinha esse senso de, "Ah, eu aposto que alguém estava comendo sanduíche e a semente caiu e ela se plantou, porque não tinha como que alguém poderia ter plantado aquilo bem ali, sabe? E eu estava tão empolgada por estar ali passando pela rua e parar aquela pessoa e perguntar: Você sabe o que que é isso? Em Seattle, as pessoas realmente não conversam umas com as outras. Sim, e a minha escolha de conversar com aquela pessoa foi meio que uma coisa grande. Eles estavam assustados, olharam para a planta e disseram: Não, eu não sei.
E eu tava tipo, eu sei que essa pessoa não sabia o que era um tomate. E que incrível a pessoa não saber como parece um pé de tomate, sabe? Eles podem até saber o que é um tomate. E isso apenas me deixou tão empolgada em ter esse senso de, sabe, como seria educar as pessoas sobre as comidas que elas estão comendo. Porque tem tantas maneiras de interagir com as plantas que, na verdade, podem contribuir com elas sendo ainda, sabe, mais prósperas. E aprender como cultivar é fascinante. Bem, eu sou tendenciosa, mas eu acho fascinante. E eu meio que ia além de qualquer timidez que eu tenho, e às vezes eu tenho, sabe, para conversar com aquela pessoa de verdade e obter essa informação. E isso me inspirou de maneiras que apenas eram explosivas no meu mundo. Então é meio que engraçado, mas essa escolha de falar com alguém, quem sabe o que é que é que aquilo criou no mundo dessa pessoa, mas eu sei que criou tanto incluir essa pessoa no meu mundo e obter um senso de onde elas estão funcionando a partir de que eu não teria suposto que alguém não saberia o que é um pé de tomate. Sabe, enquanto você está falando, eu estou também me perguntando o que ocorreu com essa pessoa. Sabe, literalmente, que semente você plantou naquela pessoa para então ela começar a prestar atenção? Podia ser que naquele dia, naquele ano, ela poderia falar, sabe de uma coisa? 10 anos atrás uma mulher me parou e blá blá blá, sabe o que eu quero dizer? E eu adorei que você mencionou engajar com as pessoas também, porque é tão fácil não engajar. É tão fácil mandar uma mensagem de texto, é tão fácil deixar uma mensagem de voz, é tão fácil apenas ignorar todo mundo num trem, num ônibus. E se você não ignorar? Eu não estou dizendo que você tem que sair falando olá para todo mundo, mas e se você reconhecesse o momento que é uma energia que você pode engajar com alguém ou com alguma coisa, e isso por si cria um futuro diferente no nosso planeta? Porque cabe a todos nós criar essa energia diferente. E uma das coisas que eu tenho olhado recentemente e usado como ferramenta para mim mesma é que gentileza eu posso ser hoje. E eu fui caminhar no outro dia com uma amiga ou amigo, bem, e foram um pouco mais de 10 quilômetros, e era uma região que não tinha muita gente, então quando você passava por alguém, você realmente nota, ele ali é uma pessoa que você está passando. E eu notei que todos que passávamos, eles estavam quase felizes em nos ignorar. Mas cada pessoa que passamos, eu tava tipo, bom dia, saber. Ou reconhecia algo ou dizia algo. E assim que eu fazia, era quase como se a escolha que eu estava fazendo quebrasse essa barreira invisível. E a barreira fazia fuf e descia e olhavam para nós e sorriam, dizendo bom dia. Ninguém me ignorou quando eu disse isso. Mas tinha esse momento que foi tipo, ah, isso é permitido. E eu tava tipo, Deus, e se trouxéssemos de volta essa energia? Sim, você é permitido engajar com as pessoas. Porque você pode, não porque você precisa, só porque você pode. E para mim, sabe, eu estava na mata e era tão bonito, a terra. Na verdade, isso foi realmente interessante. A terra, bem, a terra se move constantemente. E estávamos, nós conversamos como a nossa propriocepção, tipo, tá tão estranho, mas e aí que tá, quando a sua própria percepção está estranha, e se isso estivesse ok, como se fosse uma tontura que temos quando caminhamos e aí ficamos bem e voltamos a ficar zonzos, e eu tava conversando com o Gary Douglas, criador de Access, depois disso, e ele disse, sim, você está andando com a Terra, porque a Terra continuamente está se reequilibrando, e a gente meio que tava seguindo com esse tipo, uau! Sabe? Como se fôssemos dois patetas andando pelo planeta Terra. E se você se permitisse estar com a Terra de uma maneira diferente, o que você poderia receber da Terra, o que você poderia receber desse engajamento, o que você poderia receber das pessoas na Terra com esse engajamento também. Eu adoro você ter trazido isso. Ah, sabe, Mônica diz, é maravilhoso. À medida que você fala também, eu tenho esse senso de, tipo, todas as coisas que a Terra me mostra. Quando eu engajo com as plantas, tem esse saber do que é crescer.
e os ciclos de mover para fora, para dentro, e ser tão generoso e tão generativo, sabe? É apenas magnífico, sabe? Da terra, água, ar, essas coisas criam essas flores, frutas, vegetais são tão nutritivos para nossos corpos, sabe? Ou essas plantas que nutrem os ciclos de vida das lagartas e elas me mostram o que é ser tão generosa. Sabe, a árvore frutífica que faz o figo, e não é como se eu fosse fazer só uma certa quantia, baseado no número de pessoas que receberão, ou o que for. Então tem esse senso de tipo, uau, nós podemos ser tão generosos, bem facilmente, livremente, não requer nada para ir em frente e dizer olá. E o que é que isso cria no mundo de alguém? Sabe, eles não precisam receber isso, mas você ainda pode dizer olá, oferecer uma fruta. E se ele escolher receber, incrível. E se não, ok. E você ainda pode ser a fonte de algo, sabe? E que coisa legal que podemos escolher. Podemos ser o que for que gostaríamos de ser. E podemos escolher nossas maneiras favoritas de ser a cada momento. E quando isso, sabe, repercute para contribuir com outras pessoas, quão legal. Ah, Simone diz, eu adoro. Eu posso ver quando eu estou falando, tá inspirando de uma maneira totalmente nova e vice-versa. Sabe, são 9h30 na Austrália, eu não comi nada ainda e já fazem algumas horas que eu estou acordada. E eu estava pensando em todas as lindas frutas maravilhosas que eu tenho aqui. E eu tenho essa fruta, eu tenho melancia, eu adoro melancia, abacaxi. Eu acho que eu tô tipo, eu acho que eu vou comer isso depois. E o que eu vou convidar todos vocês também é, faça a pergunta, como que a Mônica disse, o que a Terra está te mostrando? E se você tem um mercado de produtor perto de você, se você fosse para o mercado de produtor ou para feira, com uma lista do que você pensa que gostaria de comprar, anda pela feira de produtor e pergunta o que gostaria de ir para casa com você, o que você gostaria de degustar, o que gostaria de contribuir com você. No final de semana eu fui e literalmente eu comprei essa fruta que tinha um cheiro tão bom. Meu carro todo ficou com esse cheiro e essa amiga me perguntou o que eu ia fazer. Eu falei, eu não tenho certeza ainda. Então eu comecei a pesquisar diferentes coisas que eu podia fazer. Porque esse cheiro e, tipo, o engajamento que estava tendo comigo, ok, vamos lá, vamos brincar. Não o que eu acho que eu deveria obter, mas o que estava me convidando para algo diferente. E é tão engraçado, à medida que está falando, a minha água está minha boca está salivando. E é interessante porque eu estudei medicina chinesa e fazemos muitas coisas com diferentes ervas. E ela estava comprando hortelã. E as ervas podem ter um efeito maravilhoso. Você nem precisa ingeri-la, você pode cheirar algo. E a energia daquele aroma, na verdade, pode fazer o seu corpo a mudar, a sua fisiologia vai responder. E isso abriu esse senso de vividez verdadeiramente. O mundo está nos convidando, sabe, energeticamente, fisicamente, para estar vivo. E, sabe, se você passa perto de uma flor super perfumada, o que essa planta está dizendo? Tipo, ei, vem aqui, veja. Ela está tentando atrair polinizadores, mas está criando essa mudança na atmosfera que você pode ser reavivado por isso, à medida que você permite que isso, sabe? Se você for no mercado, numa feira de produtores, perguntar o que gostaria de vir para casa comigo e ter esse senso do que está te trazendo mais vida, sabe? Bem, que presente maravilhoso para o mundo receber isso. Sim, e estar vivo em resposta a essa beleza que nos rodeamos de.
Sabe, eu tinha até esse cara, é bem típico. E ele é por isso que eu chamo de Lemguy. Ele tá no mercado de produtores, tocando jazz. Ele, a esposa, eles são incríveis. E ele tem uma fazenda e ele é um açougueiro, né? Então ele vende pernil e ele faz salsichas, tudo, blá blá blá. É a melhor carne, é tão boa. Ele não vende mais em nenhum outro lugar. Ele tem a fazenda, ele vende no mercado. E para mim, tem aquele sabor extra de gostosura baseado na maneira que ele é com tudo isso. E provavelmente ele está tocando jazz music quando ele está matando é aquela energia que está rodeada e me dá tanta alegria de fazer isso. E quando eu olho para esse cara na Austrália, quando ele está falando da fazenda e como você pode apoiar as fazendas locais, e ele disse: Veja, é preciso um pouquinho mais de esforço do que ir para o supermercado, sabe? Uma grande cadeia de mercado. Temos duas aqui na Austrália e eu meio que faço o que posso para não ir lá, e eu vou e faço o que posso para apoiar os produtores locais. Tem uma fazendeira em mim, sabe? E você tem que dirigir bastante, tem galinhas. E você pode ver as galinhas falando de tudo fresco, sim, elas, para mim, é fazer esse pequeno esforço extra para algumas coisas, para reconhecer as pessoas que estão escolhendo brincar com a terra, estar com a terra, e como você disse, colher no momento certo, no horário certo, que isso é honrar de tudo e cada coisa, e algo sobre ser isso, escolher isso e honrar o meu corpo também e a contribuição que esse fluxo pode ser, e é requerido que cada um de nós faça uma escolha como essa que vai criar um futuro diferente. Então, que escolha você poderia fazer hoje que permitiria que esse futuro começasse a ser, a florescer, literalmente? E tudo que isso é, vez um Deus ele é um, todos os lugares que você decidiu que você é a única pessoa que não pode escolher algo, você vai destruir, descriar? Certo, errado, bem, mal, pode, pode, todas as nove, por garotos, povoados e alens. Que é o enunciado declarador de access constant. Você pode saber mais sobre isso nas observações do programa. Eu quero contar uma história rápida também. Eu tenho muitas plantas, realmente amo as minhas plantas e alguém chegou pouco tempo atrás e falou: Nossa, suas plantas são maravilhosas. É como entrar numa síntese energética de comunhão e SC que DEM faz, sabe? São classes maravilhosas. E eu falei: Sim. E eu fiz uma piada e falei: Você está impressionada com a minha planta que está na bancada da cozinha? Eu não tenho podido crescer muitas plantas alimentícias. A minha justificativa tem sido: eu moro do outro lado da praia, pode ter muita areia. Mas eu falei: não, é meu ponto de vista. Então tem esse manjericão que era tão pequenininho, e daí eu tirava as folhas e tal, e fazia esse lindo molho. E aí sobrou só o ramo e durou. E eu falei: ah, se eu mudar meu ponto de vista, o que eu criaria com esse manjericão? E ontem minha assistente veio e falou: Olha aquele manjericão. E eu falei: Eu sei, ele tem as pequenas lindas folhas ali. E eu falei: Ah, em algum lugar eu tinha decidido que eu não podia fazer crescer coisas que eram mais alimentícias. E se eu mudasse esse ponto de vista, então o que eu posso ter? Então, falei com meus jardineiros também, e eles vão montar, eles estão construindo um jardim de ervas para minha varanda para que eu possa ter acesso a isso. E eu vou dizer, eu tenho esse senso de ser muito vulnerável com isso. E eu não tenho ponto de vista que eu sei o que eu estou fazendo. Mas o que eu serei é que eu estarei na pergunta. Eu sei que eu vou ter que trabalhar com todas as minhas ervas e tudo isso e fazer pergunta para elas sobre o que elas desejam. Por isso que eu falei, podemos deixar com rodinha para mudar a direção, porque o sol chega em diferentes ângulos. Eles disseram sim, porque daí eu posso falar, perguntar, onde você quer estar na varanda hoje, sabe? E muitas vezes é o que eu vou fazer. Eu não, já tenho isso acertado tudo, mas eu tenho esse senso de brincadeira com as minhas plantas, brincadeira com a terra, e que é muito chave é ver que, ah, essa pessoa tem um dedo verde, essa não tem. E se fosse sobre mudar o seu ponto de vista, o que você poderia escolher? Totalmente, Mônica diz. E também
não tá escrito na pedra, como você diz, sabe, essa pessoa é boa com plantas, essa pessoa é ruim, mas nós estamos crescendo juntos. E à medida que você engaja com as plantas e você engaja nessa jornada, e eu converso com as pessoas sobre plantas o tempo todo, e eu adoro dizer, se deixe matar uma planta, sabe? Tudo bem, a planta não vai ficar brava com você. Não que você precise fazer de propósito, mas se fizer, você não tem que ficar bravo com você. Você está crescendo e descobrindo o que é. Ah, eu sabia que eu precisava regar, eu não ouvi isso. Ah, é isso que é quando eu sei que eu preciso regar, sabe? Ou, eu tinha um senso que eu estava regando demais, e o que quer que seja. À medida que você engaja, você se torna mais grandioso, à medida que você brinca e faz perguntas e explora, você você expande, você cresce. E quão legal que podemos ter essas diferentes, sabe? Esses diferentes colaboradores e professores que não são só pessoas, que podemos aprender de estar com esse mundo, sabe? Eu adoro isso sobre a Terra. Sim, sim, Simone diz, eu estou muito empolgada, eu tenho que ser um pouco paciente. Eu fiz um vídeo porque eu fui, limpei todas as minhas coisas e eu fui em cada planta que tenho na minha casa e falei, tá bom, solo fica, move, o que você quer fazer? Cada planta, e muitos disseram, podemos ir para o sol agora? Claro, então levei todos cada baixa, estão esperando para ser plantada na terra do lado de fora da cerca, e muitas coisas, porque eu vi que algumas estão ali há muito tempo, e daí eu falei, e algumas disseram, não, eu tô bem, mas você pode me levar para o banheiro? Eu falei, claro. E no outro dia, eu passei o dia todo e brinquei com cada uma delas, fiz pergunta para cada uma, e foi divertido, porque você podia ouvir, algumas falavam realmente altos. Solo, por favor. Ok, replanta, ok. Você sabe, Mônica diz, quando eu realmente comecei a experimentar, conversar com as plantas, isso me deu um senso tamanho de reconhecimento da minha própria conscientização. Não era nada que outra pessoa estava ali comigo dizendo, essa planta te diz isso. Eu tive que perguntar. E tinha esses pequenos sussurros, e quando eu segui esses sussurros, havia meio que tanta confirmação do que é que eu estava consciente, e isso realmente me deu um senso de confiança, honestamente, que tipo, eu estou captando algo. Eu não tô louca. Aí eu me deixei experimentar, experienciar. Eu falei, ok, eu tenho um senso disso, mas eu não vou fazer isso. E aí, sabe, eu via o que isso havia criado. E era tão legal, porque, sabe, eu estou tentando ver o que é que as pessoas estão tentando me ensinar há tanto tempo. E eu tive, sabe, resultados variados. Mas uma vez que eu comecei a realmente engajar com as plantas, foi tipo, eu pude realmente confiar em mim. E o que é que eu sei? E aí usar isso como um lugar para mover a partir dele, sabe? Obrigada por dizer isso, eu adorei isso. E por favor, todos ouvindo esse podcast, eu acho que Mônica e eu podemos falar de plantas por muito tempo e a gente querer, e isso, e aquela, e essa aqui, e as pessoas mostram fotos dos filhos. Então, e apenas se alguma dessas coisas te inspirou, por favor, compartilha em primeiro lugar e começa com qualquer coisa. Você pode ir para o seu parque local e sentar perto de uma árvore. Sabe, eles dizem, abrace uma árvore, coloque os seus pés na árvore, coloque suas mãos, ou até na grama, no solo. O solo, meu Deus, o solo tem tanta informação para te dar. E apenas faça essa simples pergunta: o que eu posso ganhar aqui? O que que eu ganhei aqui hoje, conversando com essa planta, e etc. Adoro isso, é tão legal. Muito obrigada por estar aqui, Mônica. Tem mais alguma coisa que você gostaria de mencionar aqui hoje para as pessoas lá fora? Com a terra e as plantas? Bem, seja gentil com você. À medida que você segue na sua jornada, a terra está muito disposta a ser gentil com você e não te julgar. E então, sabe, à medida que você segue em qualquer que seja
Sabe, se você for sentar e colocar as suas mãos no solo ou o que for, apenas realmente seja doce com você. Você não precisa acertar e não há como errar. Legal. Muito obrigada, Mônica, por estar aqui. E nós teremos todos os detalhes de onde as pessoas podem te encontrar e os Magos da Terra, e etc., nas observações do programa. Mas rapidinho, você tem um site, um Instagram e etc., onde as pessoas podem te encontrar? Sim, no Instagram você pode ir para Talk to the Plants. E também há um grupo de Facebook Talk to the Plants e há um site Talk to the Plants e é muito fácil de lembrar. Talk to the Plants tem vários outros lugares que você pode me encontrar, mas esse realmente é memorável. Vou deixar isso no ar. Incrível, tá legal. Muito obrigada. Talk to the Plants. Você pode começar hoje. Senhoras e senhores, muito obrigado por participar comigo. Mônica, você é um presente de magnitude. Obrigada em nome da Terra por estar aqui. Eu adoro tanto você. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. E obrigada a todos por participar hoje. Não se esqueçam de se inscrever para as notas do programa. Teremos todas as informações que mencionamos ali também. Você pode também conferir no YouTube. E se o fizer, você encontrará, você pode ver Mônica, eu, e você verá atrás da Mônica. Ela tem todas essas lindas orquídeas que ela tem. Eu vou dizer, não trazendo de volta à vida, mas dando-as tudo o que elas desejam para continuar vivendo, ao invés de todas as pessoas olham para uma orquídea e dizem, ah, não está florescendo, está morta. Ah, morta. Não está morta, só está tendo um pequeno descanso. Então elas estão descansando ali atrás da Mônica e parecem tão lindas. Legal. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada por estar aqui. E eu sei que é o Dia da Terra, no mês de abril, quando rodamos esse podcast, eu tenho um podcast todo sobre a Terra em abril. Mas é todo dia. É todo dia. Muito obrigada por estar aqui. Veremos você da próxima vez. Tchau, tchau. Tchau. Bem, você gostou deste podcast? Amou? Odiou? Foi inspirado por ele? Pode me fazer um favor? Pode, por favor, escrever um comentário, curtir, compartilhar? Se estiver ouvindo no Spotify ou na Apple, poderia deixar algumas estrelas para nós, deixar uma resenha? Seria uma contribuição tão grande e eu estou imensamente grata. Nos siga no Instagram, no @ChoiceChangeAndAction e manda uma DM para nos dizer o que você gostaria de seguir. Quando se inscreve para as observações do programa, vai receber um breve resumo e qualquer pergunta e ferramenta que usamos e link de qualquer coisa que discutimos durante o programa. Pode tornar a sua vida mais fácil. E se pedíssemos por isso? Uma vida de facilidade, alegria e glória.